Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos falar novamente sobre dinâmica, as leis de Newton e mais especificamente nós vamos apresentar um método geral para a resolução de exercícios que envolvem as leis de Newton. Se você for lá no meu livro e ler os exercícios resolvidos, você vai ver uma infinidade de possíveis aplicações das leis de Newton, desde exemplos mais simples até exemplos bem mais complexos, mas esse método de resolução de exercícios, embora os exercícios sejam muito diferentes entre si, cada um aparenta ser de um jeito, esse método ele uniformiza a abordagem que você vai ter para todos os exercícios. Então isso facilita, em vez de você olhar 10 mil tipos de exercícios diferentes e ter que saber uma estratégia para resolver cada um deles, com esse método que eu vou explicar agora, você tem uma ferramenta, você tem uma metodologia, uma lista de passos a seguir que vai te permitir abordar todos os exercícios que envolvem as leis de Newton, desde os mais simples até os mais complexos. Tá bom? Se você quer ver as aplicações, olha lá no livro e veja os exercícios resolvidos, que você vai conseguir entender como é que põe isso aqui na prática. Deixa eu te explicar então a teoria. Vamos lá. Então esse método de resolução de exercícios, ele tem 5 passos. Então como é que é a situação inicial? Então eu tenho um corpo, que é a nossa bolinha amarela, e que ela está realizando um movimento, descrevendo uma trajetória. Então vamos imaginar que a trajetória deste corpo seja uma trajetória como essa azul que eu estou desenhando aqui. Então o primeiro passo no método é usar o princípio de ação e reação para representar todas as forças que estão atuando nesse corpo. Então, muito provavelmente, esse corpo não vai estar sozinho no problema. Então, vai ter uma situação em que existem ou vários corpos interagindo entre si no sistema que você está olhando. Então, um bloquinho encostado no outro, apoiado em outro bloquinho, empurrando uma mola, enfim. Então, você vai ter vários corpos que você vai querer estudar. Ou você tem as situações mais simples que você tem um só corpo e tem corpo no seu sistema e tem corpos externos aplicando forças nesse corpo. O fato é, o que você vai ter que fazer em cada um dos corpos que você deseja estudar no seu problema, na sua situação que você quer resolver, no seu exercício. Então, para cada um dos corpos, você tem que usar o princípio de ação e reação, a terceira lei de Newton, e olhar as interações entre esses corpos, interações de campo, interações de contato, e você tem que, com o princípio de ação e reação, desenhar, descrever, representar todas as forças que atuam em cada um desses corpos. Então aqui no meu exemplo, eu estou imaginando que esse corpo aqui ele interage com outros corpos, então ele recebe uma força F1, recebe uma força F2 e recebe uma força F3, F4, aqui eu coloquei Fn, podem ser quantas você quiser. Então a primeira coisa é você pegar todos os corpos que interessam na sua situação e usando a lei de ação e reação, o princípio de ação e reação, a terceira lei de Newton, você vai representar todas as forças que atuam em cada um dos corpos. Só um detalhe, a partir desse vídeo, nas próximas aulas, nós vamos falar de vários tipos de forças. Nós vamos estudar com mais detalhes a força elástica, a força de tração, a força gravitacional, a força normal, a força de atrito, e aí ao longo do curso nós vamos aprender a força elétrica, a força magnética, enfim. Então, por enquanto, o que você precisa saber é que existem diversos tipos de interações, a gente já viu isso entre os corpos, interações de campo e interações de contato, interações essas que permitem aos corpos trocarem forças entre si. Então você vai usar
a terceira lei de Newton, né, o princípio de ação e reação, para olhar todas as interações entre os corpos que interessam na situação e desenhar as forças em cada um desses corpos. Esses corpos vão ser desenhados, embora eles possam estar em contato nos exemplos, eles devem ser desenhados de maneira separada. Desenhar cada um dos corpos de maneira separada, como nós já fizemos em aulas anteriores, desenhar cada um dos corpos separados e representar todas as forças que atuam neles. Então, embora eles estejam sendo desenhados separadamente, você vai colocar todas as forças que atuam neles como se eles estivessem interagindo na situação original. Então, desenhar os corpos com as forças todas representadas nesses corpos significa desenhar os diagramas de corpo livre. Diagrama de corpo livre, o DCL. Então, retomando. A primeira coisa, você pega todos os corpos de interesse, vê a trajetória que eles realizam, usa o princípio de ação e reação, entende as interações de campo e de contato entre os corpos e desenha as forças que atuam em cada um desses corpos. Então, nesse meu exemplo, temos lá F1, F2, F3, Fn, quantas você quiser. Qual o segundo passo? Uma vez que você sabe qual é a trajetória e que você desenhou as forças, o próximo passo é você identificar a direção do movimento. Isso é fácil, nós já sabemos que a direção do movimento é a direção do vetor, é dado, né, pela direção do vetor velocidade e que é a direção da reta tal, que é a reta tangente à trajetória. Então, desenhou as forças em todos os corpos, aí para cada um deles você olha a trajetória dele e você vai identificar a direção do movimento. O que é identificar a direção do movimento? É identificar aonde está a velocidade vetorial, quem é o vetor velocidade e, portanto, e logo em seguida você já adota a reta tangente à trajetória, que é a reta tal. Quais são os próximos passos? O terceiro passo, você vai adotar os eixos. Então, você já no passo 2 adotou o primeiro eixo, que é a reta tal. Quais são os outros eixos? O próximo que a gente viu é a reta N, que ela é perpendicular à trajetória, ou seja, ela é perpendicular à reta tal, passando pelo centro de curvatura. Então, temos a reta tal, temos a reta N e depois, na aula anterior, nós vimos que também é importante ter a reta B, que é chamada a reta, o eixo binormal. Então, nós temos a reta tal, que é tangente à trajetória, nós temos a reta N, que é perpendicular à reta tal, passando pelo centro de curvatura, e temos a reta B, que é perpendicular aos outros dois eixos. Lógico que os três, tal é perpendicular a N, B é perpendicular a N e B é perpendicular a tal. Então, esses três eixos são eixos ortogonais. Bom, então, desenhou as forças em cada um dos corpos, olhou para a trajetória de cada um deles e identificou onde está a velocidade do corpo e, portanto, você adotou o eixo T, identificou a direção do movimento, que é a direção da velocidade vetorial, é a direção da reta tangente à trajetória. Logo em seguida, você olha onde está o centro de curvatura e adota o eixo N, a reta N, e o eixo B, a reta B. Qual o próximo passo? Se eu tenho, voltando, várias forças e eu tenho vários eixos e essas forças não estão alinhadas com os eixos, o que eu preciso fazer é uma decomposição ortogonal destas forças em relação aos eixos. Então, lembrando, quando nós já vimos lá a decomposição ortogonal, nós temos lá o eixo X, o eixo Y, que é um exemplo de decomposição ortogonal. Então, eu vou pegar essa componente aqui, que é a componente na direção do eixo X, e vou pegar essa componente aqui na direção do eixo Y. Então, no nosso exemplo, se eu tiver uma situação em que eu tenho forças que tem componente no eixo X, no eixo tal, no eixo N ou no eixo B, eu tenho que fazer essa decomposição no mundo tridimensional.
Na maioria dos exemplos que nós vamos ver no segundo grau, nós vamos tratar de movimentos planos e, em geral, se houver forças que estão fora do plano, e várias vezes isso vai acontecer, elas vão poder ser decompostas sem muita complexidade. Então, em geral, no segundo grau, nós vamos estudar movimentos planos. Vão existir situações em que as forças que atuam no corpo estão fora do movimento, fora desse plano de movimento, e aí o que você vai ter que fazer é, sem muita dificuldade, usando seno, usando cosseno, como nós vimos lá, né? Então, se essa força aqui for chamada F, nós vimos que essa componente é F vezes cosseno de θ, e essa outra componente é F vezes seno de θ. Então, eu vou precisar decompor as forças em relação aos eixos, fazendo uma decomposição ortogonal. Pois bem, voltando agora, se eu tenho os eixos e as forças decompostas nesses eixos, o que eu posso fazer é encontrar a força resultante em cada um dos eixos. Então, eu vou somar todas as componentes que estão na direção N, vou somar todas as componentes que estão na direção tal e vou somar vetorialmente todas as componentes que estão na direção de B. Então, quando eu somar todas as componentes, somar vetorialmente as componentes que estão na direção N, eu vou encontrar a resultante que está na direção N, que é a resultante centrípeta. Quando eu somar vetorialmente todas as forças, todas as componentes de forças, todas as forças que estão na direção da reta tal, eu vou encontrar a resultante tangencial. E quando eu somar todas as forças que estão no eixo B, eu vou encontrar todas as forças que estão no eixo B, ou as componentes de forças que estão no eixo B. Eu vou encontrar a resultante na direção de B. Agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Então, o que eu vou fazer? Na direção da reta tal, que é essa reta aqui, eu vou escrever que a resultante tangencial igual a já estou escrevendo em módulo. Então, a resultante tangencial é a massa vezes o módulo, né, a magnitude da aceleração tangencial. Lembrando que quando não for causar confusão, em vez de escrever a magnitude do vetor com o vetorzinho e duas barrinhas, eu posso simplesmente pegar a letra aqui, A índice tal, que é a aceleração tangencial, módulo da aceleração tangencial, e colocar aqui. E, se você se recordar, a aceleração tangencial, o módulo dela, a magnitude dela, é a mesma que o módulo da aceleração escalar instantânea. Então, na direção da reta tal, o que eu tenho é a resultante tangencial é massa vezes o módulo da aceleração tangencial, que eu posso escrever também desse jeito, e o módulo da aceleração tangencial é o módulo da aceleração escalar instantânea. Na reta N, que é essa reta aqui, eu vou escrever que a resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, só que eu já estou escrevendo em módulo. Então, o módulo da resultante centrípeta é a massa vezes a magnitude da aceleração centrípeta, que eu posso escrever ou desse jeito com o vetorzinho, ou simplesmente colocando aqui ACP, sem precisar colocar as duas barrinhas em volta e sem precisar colocar a setinha de vetor em cima. Então, o fato é, a força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, e a massa vezes aceleração centrípeta, como nós já sabemos, pode ser escrita como mv ao quadrado sobre r, ou m ômega ao quadrado vezes r, porque v igual ômega vezes r. E na direção da reta B, que eu já havia até colocado aqui, a resultante de todas as forças que atuam ali é igual a zero. Na aula anterior, eu justifiquei para você que a resultante das forças na direção B tem que ser igual a zero quando eu tenho um movimento plano. E isso, no caso mais geral, não vou entrar em detalhes aqui, mas no caso mais geral, se eu tenho uma trajetória que não é plana, por exemplo, uma trajetória helicoidal, imagina assim, então eu vou conseguir também adotar a reta tal,
eu vou adotar a reta N e eu vou adotar a reta B, e mesmo que o movimento não fosse plano, eu sempre na direção tal, eu vou escrever resultante tangencial é massa vezes aceleração tangencial, na resultante centrípeta eu vou escrever, na direção N eu vou escrever resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, e na direção B eu vou escrever que a resultante em B é igual, na direção de B é igual a zero, tá bom? Bom, pessoal, então, resumo do resumo. 5 passos. Você tem os corpos, você olha para todos esses corpos e vê as interações entre eles, serão interações de campo e interações de contato, e usando o princípio de ação e reação, a terceira lei de Newton, você vai desenhar, representar todas as forças nos corpos e vai desenhar todos os corpos com todas as forças separadamente. Cada um deles vai ter todas as forças, interações de campo e de contato entre todos esses corpos. Esse é o primeiro passo, desenhar as forças nos corpos. Segundo passo, para cada um deles você vai identificar a direção do movimento, que é a direção da reta tangente à trajetória de cada um dos corpos. Cada corpo pode ter a sua trajetória, eles podem estar se movimentando independentemente ou não, enfim, então desenhe as forças. Para cada corpo, identifique a direção do movimento, que é a direção do vetor velocidade, a direção da reta tangente à trajetória. Encontrando a reta tal, você adota os outros eixos, que são o N, perpendicular a tal, passando pelo centro de curvatura, e o B, que é perpendicular aos dois que você já obteve, ao tal e o N. Então, você vai adotar os eixos. Agora, você tem várias forças e vários eixos. O que você faz? Decompõe todas as forças em relação a esses eixos. Então, as forças podem ter, no caso mais geral, componente tanto na direção tal, como na direção N, como na direção B. No caso mais simples, é uma força que já está alinhada com o próprio eixo, só tem componente em uma direção. Então, eu desenhei as forças, identifiquei a direção do movimento, descobri que é o eixo tal, adotei os eixos, tenho forças e eixos, decomponho as forças em relação aos eixos, e depois é só aplicar a segunda lei de Newton. Na direção tangencial, resultante tangencial é massa vezes aceleração tangencial. Na reta N, resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r ou m ômega quadrado vezes r. E na direção da reta B, a resultante na direção da reta B sempre é igual a zero, sendo o movimento plano ou não. Na aula passada eu expliquei por que isso acontece no caso do movimento plano, mas no caso geral também é verdade. Não, eu acho que você não precisa se preocupar muito com isso no segundo grau. Mas enfim, se você fizer desse jeito e seguir esse método, você, para todos os exercícios, independentemente de a situação, se você olhar lá os exercícios, você vai ver que elas parecem muito diversas entre si, mas o que elas têm de comum é que todas elas vão ser resolvidas por esse método de resolução de exercícios. Essa é a estratégia vencedora que você deve adotar e que vai te permitir resolver e acertar todos os exercícios. Por fim, como que você faz para resolver o exercício além do que eu disse? Lembrando que tem exercício que pede aceleração, o outro pede força, cada um deles pede uma coisa. O que você precisa fazer é usar o método e encontrar essas equações. Ao final, quando você equacionar para todos os corpos, todas as forças que estão envolvidas com as acelerações que eu preciso ter, as massas dos corpos, o que vai ser pedido no exercício vai ser o que vai estar faltando nesse seu sistema de equações. Aí é uma questão meramente matemática de você encontrar as incógnitas nessas equações. Então não se preocupe, não existe isso de qual é a fórmula que eu uso para resolver tal exercício. Segue o método, coloca o método passo a passo em prática. As variáveis que você não conhecer, que não forem dadas no exercício, você adota um nome, chuta uma letra para representar aquela variável que você não conhece e aplica o método. No final, aquilo que não foi dado e que você não conhece vai ser cancelado, vai acabar desaparecendo, e o exercício pediu vai ser exatamente o que vai ficar faltando no seu equacionamento.
Então, com isso, te garanto que você vai acertar todos os exercícios do mais fácil ao mais difícil, tá bom? Espero que você aproveite isso, veja olhe o livro, meu livro, e veja os exercícios resolvidos lá, e encontro você no próximo vídeo. Um abraço, até lá!